Banco do Brasil recorre de uma decisão que pagou para um aposentado mais de R$ 43 mil a título de danos materiais, bem como R$ 10 mil a título de danos morais. Gente, mais uma decisão da Justiça do Estado de Goiás em que o Banco do Brasil é condenado a indenizar uma pessoa que começou a trabalhar antes de 1988 por desfalques nas contas do PASEP. Se você não está familiarizado com esse tema, trata-se de ação proposta com base no julgamento do Superior Tribunal de Justiça no tema 1150, em que entendeu que o Banco do Brasil é sim o responsável pelo ressarcimento aos trabalhadores daquela época. O número do processo está aqui para quem quiser conferir, um processo do ano de 2024. Somente para contextualizarmos, essa pessoa venceu em primeiro grau, ou seja, em primeira instância. Entretanto, o Banco do Brasil, descontente com a decisão de primeiro grau, entrou com um recurso chamado de agravo de instrumento, para que o tribunal anulasse a decisão que deu razão a esse aposentado. Só que o tribunal manteve a decisão, ou seja, em favor do trabalhador, mantendo, por consequência, a condenação do Banco do Brasil. Vamos ler com calma desde o início. Todas as vezes que eu repercuto uma decisão judicial aqui, eu recebo comentários de pessoas que ainda ficaram com dúvidas. Portanto, vamos ler com bastante calma essa decisão para vocês entenderem. Veja, trata-se de um agravo de instrumento, esse aqui é o nome do recurso, interposto pelo Banco do Brasil contra uma decisão proferida pelo juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Santo Antônio do Descoberto, no estado de Goiás, que, nos autos da ação indenizatória, ou seja, lá na ação de primeiro grau, ajuizada por este aposentado, rejeitou as preliminares de ilegalidade passiva e incompetência da Justiça Estadual. Negou a prejudicial de prescrição, já vou explicar tudo isso aqui para vocês, tá? Determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova e determinou a realização de perícia contábil. Vamos lá. Isso aqui, são as alegações por parte do Banco do Brasil. Vamos começar aqui pela ilegitimidade passiva. Veja, o que o Banco do Brasil alegava? Dizia, olha, eu não sou responsável, vocês têm que entrar com ação contra a União. Só que, no julgamento do tema 1150, o STJ disse que não. Quem vai responder essas ações e indenizar esses trabalhadores que começaram a trabalhar antes de 4 de outubro de 1988, é sim o Banco do Brasil. Portanto, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil. Não há nada que alegar ilegitimidade. Sobre a incompetência, veja, o Banco do Brasil está dizendo, olha, vocês não têm competência para julgar essas ações, Justiça Estadual. Também não procede, porque lá no tema 1150, o Superior Tribunal de Justiça disse o seguinte, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, logo o julgamento dessas ações é sim na Justiça Estadual. O Banco do Brasil também alegou a prescrição, dizendo, olha, faz muito tempo isso, eu não vou mais indenizar ninguém. Também não procede, porque lá no tema 1150, igualmente, o STJ disse que a prescrição é de 10 anos. E esses 10 anos começa a contar a partir do momento em que o titular da conta, ou seja, o aposentado, o trabalhador, toma conhecimento dos desfalques.
não aplicação dos corretos rendimentos, saques indevidos, toda essa ilegalidade cometida pelo Banco do Brasil. E aqui, o magistrado ainda aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Disse, olha, nós estamos diante de uma relação de consumo, porque o Banco do Brasil era remunerado para bem administrar as contas do PASEP. Logo, administrou mal e está obrigado a indenizar. Inversão do ônus da prova. O Banco do Brasil é uma instituição muito rica, muito poderosa economicamente falando. Portanto, quem tem que provar que está certo é o Banco do Brasil e não o trabalhador, o aposentado, que é a parte mais fraca economicamente falando. Então, é isso que significa inversão do ônus da prova. Quem tem que produzir prova em contrário é o Banco do Brasil. Para chegar a esse valor, o magistrado determinou a realização de perícia contábil. Ou seja, um contador apurou os valores e por isso que chegamos a isso aqui, ó. Vou começar daqui de cima, ó. A ação originária foi proposta por, aqui está o nome do aposentado, relativa a danos materiais no valor de R$ 43.449,89. E danos morais no valor de R$ 10.000, alegando irregularidades na gestão, ou seja, na administração de sua conta PASEP. Em suas razões recursais, ou seja, o que o Banco do Brasil escreveu lá no seu recurso, que é o agravante. O Banco do Brasil, você vai ler a palavra agravante, é ele que está agravando. Ele disse o seguinte, ilegitimidade passiva por ser mero depositário das quantitativas do PASEP. Ele alegou a competência exclusiva da Justiça Federal, disse, olha, quem tem que julgar é a Justiça Federal. Alegou a ocorrência de prescrição e inaplicabilidade, ou seja, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e impossibilidade de conversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova, foi isso que eles quiseram dizer. Só que a justiça não aceitou. Veja, em contra-razão, ou seja, contestando o que o Banco do Brasil alegou, o aposentado disse, olha, é para manter a decisão de primeiro grau, aqui, decisão recorrida, a decisão em que o Banco do Brasil está contestando, recorrendo, defendendo a legitimidade passiva do banco com base, olha ele aqui, gente, tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça. Vocês que me acompanham sabem. E a competência da Justiça Estadual, bem como aplica sim a aplicabilidade do CDC, Código de Defesa do Consumidor, é o relatório decido, disse o julgador. Vamos lá. Olha o que o julgador diz aqui, pessoal. De início, registro que o presente recurso será julgado monocraticamente, ou seja, um único desembargador vai julgar, porque o artigo 932, inciso 4, a linha B do Código de Processo Civil permite isso, uma vez que a matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1150 dos recursos repetitivos. Como o caso já está resolvido, não precisa vários julgadores formar um colegiado para analisar esse recurso. Um único julgador, ou seja, um desembargador, é o suficiente para resolver essa questão, tendo em vista que o caso foi pacificado, não cabe mais recurso, trânsito em julgado lá do tema 1150 no Superior Tribunal de Justiça, basta executar o entendimento lá do STJ. A respeito da legitimidade passiva do Banco do Brasil, o julgador diz o seguinte: a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil, em ações que discutem a gestão de contas vinculadas ao PASEP, foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1150 dos recursos repetitivos. E aqui ele cita o número do recurso especial, definindo a seguinte tese. Qual foi a tese firmada lá no STJ? Vamos lá. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva e causa para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço,
quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência, não aplicação dos corretos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. No caso em análise, ou seja, nesse julgamento, o autor, né, o aposentado, ele questiona justamente possíveis falhas na gestão de sua conta PASEP, alegando inconsistência nos valores creditados e eventual má administração de recursos, hipóteses que se enquadram perfeitamente na tese firmada pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Ressalto que, diz o julgador, embora o Banco do Brasil argumente ser mero depositário, sua responsabilidade vai além, abrangendo a correta aplicação das diretrizes do Conselho Diretor e a gestão adequada dos recursos depositados, conforme estabelecido no próprio julgamento do tema repetitivo. Ora, o Conselho Diretor diz o que o Banco do Brasil tem que fazer e o Banco do Brasil tem que executar, porque ele é remunerado. O Banco do Brasil recebe para isso. Da competência da Justiça Estadual. Vamos lá. A competência da Justiça Estadual também está corretamente inserida. O artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, estabelece que compete à Justiça Federal julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública sejam interessadas na condição de autores, rés, assistentes ou oponentes. Não é o caso aqui. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. No presente caso, diz o desembargador, a ação foi proposta exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, não tendo participação da União no polo passivo. Nesse sentido, aplica-se a súmula 42 do STJ. O que essa súmula diz, professor? Diz o seguinte: compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas civis em que é parte sociedade de economia mista. É o Banco do Brasil e os crimes praticados em seu detrimento. Além disso, o objeto da ação não envolve discussão sobre os índices oficiais de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, hipótese que imporia a competência federal. Aí sim, se estivéssemos discutindo aqui os índices oficiais, que é um negócio da União, aí nós teríamos que colocar aqui a União no rolo. Mas sim sobre a regularidade da gestão da conta individual do PASEP. O que está sendo discutido aqui é a má administração do Banco do Brasil e, portanto, é de competência, sim, da Justiça Estadual. Da inexistência de prescrição, o Banco do Brasil disse, isso já está prescrito, não vou pagar mais nada. Olha o que disse o julgador. Quanto à prescrição, o mesmo tema, conforme eu disse para vocês, olha aqui, ó, tema 1150 do STJ determinou que a pretensão ao ressarcimento dos danos resultantes em razão dos desfalques em conta do PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Leia-se essa palavra como 10 anos. 10 anos. Adiante, vamos adiante. Ainda segundo o precedente vinculante, ou seja, o julgamento lá do tema 1150, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na sua conta do PASEP. Começa a contar esse prazo no momento em que ele toma conhecimento. No caso desse processo, o aposentado alega ter tomado ciência das irregularidades em fevereiro de 2018. Logo, se ele ajuizou a ação em 2024,
não está prescrito ainda. Essa prescrição iria operar, ou seja, 2018, quando que vai dar 10 anos? Em 2028. Ele está dentro do prazo e, portanto, não há que se falar em prescrição. Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova. Vamos lá. No que diz respeito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, a decisão agravada, ou seja, aquela decisão de primeiro grau que o Banco do Brasil está recorrendo, também merece ser mantida, disse o desembargador ao analisar o recurso do Banco do Brasil. Embora o PASEP tenha natureza estatutária, a relação entre o titular da conta e o Banco do Brasil, no que tange à gestão dos recursos, configura relação típica de consumo, enquadrando-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previsto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. O Banco do Brasil atua como prestador de serviço financeiro, sendo remunerado para tal, enquanto o titular da conta, ou seja, o aposentado, é destinatário final desse serviço. A própria natureza da atividade e a vulnerabilidade técnica do consumidor justificam a aplicação das normas consumeristas, ou seja, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, diz o desembargador, apresentam-se os requisitos do artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor, verossemelhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, mostrando-se adequada a inversão do ônus da prova. É notória a dificuldade do consumidor em produzir provas sobre a gestão de sua conta PASEP. Como que essa pessoa vai conseguir provar que o Banco do Brasil está errado, sendo que é o Banco do Brasil que detém toda a documentação guardada em seu banco de dados? Tanto é verdade que disse o julgador, enquanto o banco possui pleno acesso aos registros, extratos e demais documentos necessários. Diante de tudo isso, vamos para a parte chamada de dispositivo, que é a decisão final. Olha o que disse. Ante o exposto, nego provimento. Isso aqui significa não aceito o recurso do Banco do Brasil. Publique-se, intime-se. Transitada em julgado, arquive-se o processo. Assina esse julgado o desembargador Oscar Sá Neto, relator do caso no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E você, o que achou de tudo isso? Repercuta aí nos comentários o seu entendimento sobre esse tema.